Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês estão assistindo aí a aula. Vamos lá, então, para a nossa prevista, né? Última aula do ano de geometria, né? Para a segunda série, da qual ficou combinado a gravação dessa aula, que era referente à correção dos exercícios é, é, de um período maior, né? Que a gente ficou aí desde a última correção que nós tivemos foi referente ao dia 6 ou 7 de outubro, então aí a partir de 7 de outubro até agora, a correção das nossas atividades de geometria, né? Acredito que a gente conseguiu, apesar das dificuldades impostas nesse ano, alcançar o nosso objetivo de conhecer um pouco mais dos conceitos geométricos, né, do ensino médio, da série de vocês da segunda série do ensino médio, beleza? São muitos exercícios que ficaram, vamos lá, vamos trabalhar para a gente não perder muito tempo. Qualquer coisa, temos lá o grupo de WhatsApp, estou à disposição de vocês e acompanhe aí, vão parando o vídeo para conseguir acompanhar essa correção. Dia 7/10, que foi a nossa primeira aula após a última correção que nós tivemos, nós tivemos uma lista de exercícios voltada para o estudo da geometria espacial dos prismas, né? Figuras prismáticas. Nós vimos as características de prismas, que tipos de prismas são, a forma dos prismas, a sua planificação, é, identificação de faces, arestas, vértices, né? Que são conceitos que são voltados a históricos evolutivos da geometria plana, né? Se você conhece de geometria plana, você terá menos dificuldade para abordar, vamos dizer assim, a geometria espacial, né? Mas vamos lá. A questão falava o seguinte: o número de faces laterais, o que são as faces laterais? São os lados, né? As faces que compõem o prisma. Arestas, ou seja, as linhas que fazem a união dos lados das faces desse prisma, e os vértices, a região onde encontram as conexões, vamos dizer assim, as arestas que formam os lados, as faces dessa figura. E vértices de um prisma oblíquo quadrangular ou seja, ele tem um prisma que é oblíquo, ou seja, inclinado, ele não é retinho, ele tem uma leve inclinação, o que deixa de ter que ele reto tem ângulos formados de 90 graus internamente nele, nos seus vértices. Quando ele é oblíquo, ele não tem, esses ângulos são maiores, né? Quadrangular, ou seja, as bases do prisma é quadrangular, né? Ou seja, é um quadrado, beleza? Como que a gente faz, professor, para tá solucionando essa questão? É muita questão de relação lógica, né? E a gente tem que lembrar que um prisma quadrangular, na verdade, é o quê? É um tipo de cubo, né? A diferença é que ele tem uma altura mais alongada, né? É mais alongada, mas todas as faces são quadradas. A gente lembra do cubo. E a gente sabe que as dimensões dele vai mudar em relação ao cubo, o número de faces, de aresta e vértice vão continuar o mesmo. Independente se ele é mais alongado ou mais estreito, vamos dizer assim, o número de faces, aresta e vértice continua o mesmo. Então, a gente tem quantas faces laterais de um cubo quadrangular? Quadrangular refere-se a quadrado. Quantos lados tem um quadrado? 4. Se ele tem 4 lados, a base tem 4 lados, é impossível você trazer mais faces para a figura do que 4 faces, né? Então, ele tem 4 faces laterais. Logo, se ele tem 4 faces laterais, considerando um dos lados, sobra mais 3, 4 faces vezes 3 vezes quadrados que tem arestas que formam ele, a gente vai ter quantas arestas? 4 vezes 3, 12. Logo, se você tem 12 arestas, você vai ter 2, 4, 6, 8. Lembra do cubo, né? Vértices, não tem como ter outras conexões de vértices. Então é uma questão de conhecimento da figura e dedução, né? Muito tranquila. Vamos lá para a questão 2. O número de faces laterais, arestas e vértices de um prisma reto heptagonal é, vamos lá, eu tenho 7 faces laterais, 21 arestas e 14 vértices. Professor, como que o senhor chega nessa definição? Hepta, ou seja, 7. Ele tem uma figura de 7 lados formando. Se ele tem 7 lados, quantas faces ele vai ter? Forma a base da figura, a quantidade de lados que ela tem, refere-se diretamente à quantidade de faces que o sólido espacial terá. Então, se ele tem 7 lados a base, a figura que forma a base, a gente vai ter 7 faces, né? Se ele tem 7 faces,
7 faces vezes 3 arestas formando 21 arestas. Ou você poderia desenhar a figura de 7 lados e puxar arestas a partir dos vértices da base, né? Logo, fecha em cima com a mesma figura, né, de 7 lados, você vai contar ali quantas arestas tem, quantos vértices tem. Então, é conceito de dedução, né? São 3. Ele quer saber a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto. Ó, esse prisma ele é reto, perfeitinho, ângulos internos de 90 graus, que apresenta 20 centímetros de altura, e a base é um triângulo. Opa, ele já falou para mim que a base é um triângulo. E esse triângulo é um triângulo retângulo. E tem a medida dos catetos dele, com cateto de 8 centímetros e 15 centímetros. A gente pode aplicar Pitágoras aí para calcular o valor da hipotenusa do triângulo, da base. Por quê, professor? Eu preciso de todos os lados ali da base, que é um triângulo, para me achar a área desse triângulo, certo? Para a gente calcular a área tanto total como lateral. E como que eu aplico? Hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Hipotenusa é quem eu quero achar, eu chamo de x. Os catetos ele me deu, ele falou no exercício que medem 8 e 15, respectivamente. Então, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 225, né? Resultado de 8 ao quadrado e 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 289. Coloca raiz em tudo, corta o quadrado do x, sobra x sozinho, e raiz de 289 é 17, beleza? Encontramos aí a medida da sua hipotenusa. Muito tranquilo, né? Questão 4. Maria quer inovar sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos nas imagens apresentadas, que estão planificadas aí da caixa ao lado, conforme vocês estão vendo aí a imagem da planificação. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações, né? Cada figura espacial ela tem um conjunto específico de característico dela própria, né? Ela surge da partícula plana com a projeção para a figura espacial. Se a gente considerar as figuras espaciais retas, o cilindro é formado por 2 círculos, né, e um retângulo. O cone, um círculo e um setor circular. A base do cone é aquele setor circular, né? Tem o mesmo comprimento do círculo, beleza. O prisma, ele tem 2 bases, que pode ser qualquer figura poligonal, né? Um triângulo, um retângulo, um pentágono, heptágono. É, tem aí várias faces laterais, N faces laterais, por quê? Porque vai depender da figura da base. Se a figura da base tem 5 lados, ele vai ter 5 faces. Se ela tem 4 lados, ela vai ter 4 faces, né? E um número de lado dos polígonos ali da base e uma pirâmide que tem uma base, que pode ser também qualquer polígono, e que as faces vão ser sempre triangulares, né? Para ser uma pirâmide, ela tem que ter faces triangulares. E o número de lados da base ali vai ser igual ao número de faces que esse cara vai ter, né? Que essa pirâmide vai ter. Então, a base dos prismas e das pirâmides sempre é caracterizado pela forma poligonal que determina a base, logo caracteriza a quantidade de faces que ele vai ter, né? O que vai mudar é a característica da figura. Então, assim, se a gente olhar para a primeira planificação lá, que é um cilindro, a segunda a gente pode afirmar que é um prisma, porque se a gente fechar ali, a gente vai ter bases ali, né? A gente fecha os retângulos ali, a gente vai ter base superior, base inferior ali, que vão ser figuras o que? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, pentagonal, né? Ou seja, um prisma de base pentagonal. E o terceiro, uma pirâmide de base triangular, né? Porque a parte branco lá é uma base de uma pirâmide triangular, as partes taxadas é como se ele pegasse ela, né, e fizesse isso, né, fechasse aqui e unisse em um único ponto vértice superior, né, vértice central, para formar ali uma pirâmide de base triangular, né, porque a base dela também é um triângulo. A gente tem aí as 3 figuras. Primeira, o cilindro, porque base superior e base inferior, né, ali, teria ali o nosso cilindro. A segunda, a gente teria um prisma de base pentagonal, porque as bases abertas deles são pentágonos, e a terceira, uma pirâmide de base triangular, né? Muito tranquilo. Então, ó, cilindro,
um prisma de base pentagonal e uma pirâmide. Então, a gente teria aqui a letra A como alternativa correta, né? Vamos agora para o próximo exercício, né? Exercício do dia 7/10. Ó, geometria espacial pedindo a área da base da pirâmide. Seja uma pirâmide triangular com lado da base medindo 20 centímetros e a altura de 40 centímetros, calcule a área da pirâmide. Para a gente achar o lado a área da pirâmide, considerando que toda pirâmide tem os seus lados de medida igual, né? Porque eu falei que as faces da pirâmide são sempre triangulares. Esses triângulos são equiláteros, então se uma face mede 10 de área, todas têm que medir 10 de área, né? A gente acha a área do triângulo equilátero é calculado pela formulazinha dela, né? A área da base é igual, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Logo, lado o exercício me deu 20 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. 20 ao quadrado dá 400 vezes raiz de 3 dividido por 4. Posso resolver essa raiz de 3, 1,30 e alguma coisa, 36 aproximadamente. 1,36 vezes 400 vai dar 692,82. Só resolvi o 400 vezes o resultado de raiz de 3, né? Dá 692,82. Divido por 4, dá 173,205 centímetros quadrados, né? Então, achamos a área da base ali da pirâmide, né? Triângulozinho equilátero que forma só a base. Agora, a gente precisa achar a área lateral da pirâmide, antes de calcular toda a área dela. Aí você tem a área da base, mais as áreas laterais, né? Aí você soma tudo, você vai ter a área total da pirâmide. Ah, a fórmula da área lateral de uma pirâmide, que é calculada pela fórmula. A área lateral é igual base vezes altura dividido por 2. Mas, professor, como assim? Nós estamos falando de triângulos. A área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, se as faces são triângulos, é por isso que a gente usa a fórmula. Eu tenho a medida da base e a medida da altura? Tenho, o exercício me deu. 20 vezes 40, né? A base mede 20, a altura 40. 20 vezes 40, 800. Dividido por 2, 400. 400 centímetros quadrados de área lateral, né? Agora que a gente tem a área da base e a área lateral, a gente pode calcular a área total da pirâmide. A gente usa a formulazinha. A área total é igual à área da base mais a área lateral. A base, 173,205 centímetros quadrados que a gente já tinha encontrado, mais 400 a área lateral que a gente tinha encontrado. A soma disso dá 573,205 centímetros quadrados, ou seja, a área total da pirâmide, né? Embrulhar a pirâmide com papel de presente, você ia gastar isso de papel. Questão 2. Determine o volume de uma pirâmide quadrangular com altura de 20 centímetros e a aresta da base medindo 7 centímetros, né? Então, vamos lá. O volume de uma pirâmide ele é calculado pela forma área da base vezes a altura, né? Então, pirâmide base quadrangular, acha a área da base e depois multiplica pela altura dela. A área da base é lado ao quadrado, né? Ou lado vezes lado. Se a aresta, o lado da base, do quadrado que forma a base, ele falou no exercício que mede 7 centímetros, 7 ao quadrado. Logo, 7 vezes 7, 49. É a área da minha base. Agora eu vou lá para a fórmula do volume. A área da base que deu 49 vezes a altura que o exercício me deu, que é 20 centímetros. E 49 vezes 20 dá 980. 980 é o quê? Centímetros cúbicos. Nós estamos falando de volume, né? Medida tridimensional. Então, tá claro isso. Questão 3. Considere uma pirâmide triangular, ou seja, a base dela é um triângulo. Sabe-se que a altura da pirâmide é de 5 metros e a aresta lateral mede 9 metros. Calcule a medida do centro da base até o vértice da base. Ó, a altura, a aresta lateral e a medida do centro da base até um vértice qualquer da base forma sempre um triângulo retângulo. Pô, professor, como assim? Pega lá e desenha lá um triângulo. Cada vértice desse triângulo você puxa superior ali em 3 dimensões, formando uma pirâmide, né? Com faces laterais. Qualquer reta que você pegar de centro da base até qualquer um dos vértices ali, se você puxar em um dos vértices da base, na pirâmide, vamos supor que você desenhou um triângulo no seu caderno e supõe que esse triângulo é a base de uma pirâmide. Aí você vai lá no centro dele, puxa uma linha em qualquer um dos vértices desse triângulo. Você vai ver que ele divide o triângulo ao meio, ou seja, forma um triângulo retângulo. Logo, meu amigo, é Pitágoras nisso aí. Então, lado ao quadrado é igual. E ele quer saber a medida, né? Desse segmento que parte do centro até um dos vértices aí. Essa linha, quanto mediria ela? Mesma coisa de hipotenusa, né? Então,
Lado ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado mais R ao quadrado. Então, 9 ao quadrado é a medida de uma das arestas laterais, que é igual à altura dessa pirâmide, equivale à própria hipotenusa do triângulo retângulo que a gente forma, né? Então, 5 ao quadrado, mais um dos lados ao quadrado, que é o que ele quer encontrar, que é essa medida aí desse cateto que você passou o risco aí, gostaria de encontrar. 81, 9 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25 é igual a R ao quadrado, que é o cateto que a gente quer encontrar. Joga o R para o lado de lá e passa 81 para cá, né? Então, R ao quadrado é igual a 81 menos 25. Porque de local com a igualdade, troca o sinal. R ao quadrado é igual a raiz de 56, né? Coloquei raiz em tudo e cortei o quadrado do R. R é igual a raiz de 56, aproximadamente 7,48 metros. É a medida desse segmento de reta aí, que é o cateto do triângulo retângulo que é formado ao pegar uma linha e partir lá do topo do vértice da minha pirâmide, ligar até o centro da base e ligar em um dos vértices da base, né? Formando um triângulo retângulo. Tranquilo? Exercício do dia 21/10, a gente falando de paralelepípedo, ainda na geometria espacial. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então, nós temos a figura aí desse paralelepípedo, né, retangular. Por que retangular? Porque as bases deles, que estão paralelas entre si, são retângulos. Ele quer saber o que, que resultaria o produto, a multiplicação dessas três dimensões. A aresta da base, largura, altura. Quando eu multiplico a aresta da base vezes largura da aresta da base aqui, ó, esse 2,5 por 0,5 é como se eu estivesse calculando a área de que base vezes altura, né? Ou seja, se eu pegasse isso aqui, só a base planificasse, estava calculando base vezes altura. Ou seja, eu estaria calculando a medida da área de um retângulo, certo? E a área de uma figura plana multiplicado pela altura que tem a figura geométrica espacial sólida é a mesma coisa que calcular o meu volume. Logo, a gente sabe que a gente está calculando o volume aí, né? Então, letra B, calcular o volume, o produto dessas três medidas que a gente tem, beleza? Então, 2. Uma fábrica de barras produz barras barra de chocolate, né? No formato de paralelepípedo e de cubo. Então, o mesmo volume. Ela produz lá chocolate em formato de paralelepípedo, que é isso que a gente acabou de ver. Qual que é a diferença? Paralelepípedo geralmente tem figuras planas que compõem ele, que são retangulares, né? Mais alongado. E o cubo é a figura geométrica espacial primitiva, que a gente já conhece só de ver 4 lados, 6 lados, todos quadrados, né? Quadriláteros de medidas iguais. Tem todo o mesmo volume também, ele está falando. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo é 3 centímetros de largura e 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Se a gente analisar as características das figuras geométricas que eles falam no exercício, a medida da aresta do chocolate que tem um formato de cubo é igual a, ó, a fórmula do volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes espessura, né? Então, se a gente calcular o volume desse paralelepípedo aí, ia ser o quê? O exercício nos deu 18 vezes 3 vezes 4, 216 centímetros é o volume desse paralelepípedo, muito tranquilo. A aresta do cubo, de mesmo volume, ia ser como que ia ser calculado? A aresta dele é a mesma coisa que pegar a medida do volume do paralelepípedo que eu encontrei, porque eles são iguais, que é igual a aresta do cubo elevado a 3. Por quê? É 3 dimensões. Eu considerei 3 medidas para calcular. Então, eu considero A ao cubo. E o A ao cubo, a aresta do cubo elevado ao cubo é igual ao volume do paralelepípedo. Né? A gente está fazendo a análise reversa. Aí, o que eu fiz? Eu fatorei o 216 aqui. Ó. Fui por 2, depois por 3, até zerar aqui, certo? Dá 1. Então, 216 vai ser igual a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, porque você tem 3 números 2 e 3 números 3 na fatoração, né? Então, a aresta é igual a raiz cúbica de 216, que é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Logo, posso cortar a raiz cúbica com 3 desse cara com 3 desse cara, vai ficar 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Achei a aresta do meu cubo. A aresta do meu cubo vale 6 centímetros. Ou seja, eu peguei, se eles são iguais no volume, o volume do paralelepípedo tende a ser igual à aresta do meu cubo. Só que a aresta do meu cubo eu tenho que elevar ela a 3. Por quê?
Porque o volume do meu paralelepípedo, eu considerei 3 medidas: largura, espessura e comprimento, certo? Próximo exercício de geometria, na outra aula, trabalhamos com prisma de base hexagonal, né? Ou seja, um prisma que a base dele aqui, ó, tá no exercício 1, calcular a área da base de um prisma hexagonal regular, né? Ou seja, ele é reto, bonitinho, perfeito, com a aresta da base igual a 3 centímetros e a altura igual a 11 centímetros. A área de hexágono. A área de hexágono é calculada como? Aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso tudo multiplicado por 6. Por quê? Hexágono tem 6 lados. Então, a aresta do hexágono é igual a 6, a área do hexágono é igual a 6 vezes a medida da aresta que o exercício nos deu é 3 centímetros. Então, 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Cálculozinho matemático muito tranquilo, né? A aresta da base é igual a 6 vezes 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 9 dá 54. Já resolvo isso. 54 vezes raiz de 3 dividido por 4. E 54 dividido por 4 não dá para dividir, mas dá para simplificar, certo? Simplificando aqui vai ficar 27 sobre 2, né? Simplificando 54 por 4, 27 e 2, certo? Então vai ficar a área do hexágono é igual a 27 raiz de 3 dividido por 2. Só que a gente pode observar que no prisma a gente tem dois hexágonos. Logo, a área da base é duas vezes a área do polígono. O hexágono da base, eu tenho, vamos chamar de base superior, né? Eu tenho um hexágono lá em cima também. Eu tenho que pegar, multiplicar aqui 2 vezes o resultado da área do hexágono que eu encontrei. Logo, 2 vezes 27 raiz de 3 sobre 2, né? E 2 vezes 27 raiz de 2 está multiplicando aqui, eu posso cortar o 2 com 2, certo? Vai sobrar o quê? A área da base é igual a 27 raiz de 3 centímetros quadrados, né? Nós estamos falando de área. Né? Muito tranquilo, cálculozinho matemático. 2. Calcule a área de um prisma hexagonal, igual ao anterior, regular, com a aresta da base medindo 3 e a altura medindo 11. Então, agora ele quer a área total, a área as áreas da base e as áreas laterais. A área total é a soma, né, do setor lateral mais duas vezes o setor da base. Por que setor da base? Porque você tem, acabei de falar para vocês, você tem um hexágono na base inferior e um na base superior, né? É, setor lateral, você chama a medida das áreas das faces dele, né? E depois a área da base. Então vamos lá, vamos por partes. A gente sabe que o setor da base equivale à fórmula, né? 6 vezes lado, raiz de elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. A base do prisma hexagonal são 6 triângulos, né? Professor, como você chega nisso? É porque você pegar ligar diagonais e vértices lá no hexágono, você vai ver que vai formar 6 triângulos lá dentro. Logo, eu uso essa fórmula de relação do triângulo, né? Para poder, a área do triângulo, para poder, e multiplico por 6 para poder identificar essas relações de área do hexágono. Então, área 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área total vai ser 6 vezes base vezes altura, né? Porque as faces do meu hexágono são retângulos, por isso base vezes altura, mais duas vezes 6 triângulos que são formados, que tem a aresta de 3 centímetros elevado ao quadrado, multiplicado por raiz de 3 sobre 4. Ou seja, o que eu fiz aqui? Isso aqui, ó, equivale a medida das faces, da área da face. Porque a face do meu prisma lá são o quê? São retângulos. Então, estou calculando a área, a área de retângulos que formam as faces do prisma. E já somei aqui, ó, com o que eu fiz anteriormente, que é multiplicar a área da base. Ou seja, quantas bases eu tenho no meu prisma? Duas bases, a inferior e a superior. Multiplicado por 6 triângulos que são formados dentro de um hexágono, se eu passar linhas diagonais ligando os vértices lá no meu hexágono, vezes a aresta ou seja, o lado do meu hexágono, o exercício fala que mede 3 centímetros, elevado ao quadrado, né, o chapéuzinho de referência elevado ao quadrado, restante da fórmula, vezes raiz de 3 sobre 4. Né? Logo, deixa eu apagar essa rabisqueira aqui, é mais fácil a gente acompanhar. Continuando, a área total é igual a 6 vezes 3 vezes 11, porque a gente tem as medidas, né, que o exercício nos deu de base vezes altura, né, de um triângulo, se a gente separar lá no hexágono.
mais duas bases, vezes 6 lados, 6 triângulos que são formados na base se eu traçar diagonais, vezes a medida da aresta, que é 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Só resolver isso, né? 6 vezes 3 vezes 11 dá 198. 12 vezes 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 sobre 4. Logo, 198 mais 27, por quê? 108 dividido por 4, 27, né? Então, já resolvi o 12 vezes 9 e dividi por 4. Então, ficou 198 mais 27, só conservei o raiz de 3 aqui. Eu não coloquei aqui o resultado, não apareceu aqui o resultado, né, gente? O resultado final aqui, eu não taxei aqui para ficar claro para vocês, 198 mais 27 raiz de 3, certo? O meio torto aí, mas para vocês entenderem que esse é o resultado final. Professor, por que você não pode somar o 128 com 27? Porque o 27 está multiplicando por raiz de 3, né? Propriedade operatória básica, segundo ano. Vamos para a próxima, então. Então, esse é o nosso resultado final. 3. Um galpão tem um formato de um prisma que tem como base um trapézio, né? Conforme aí tem a figura. A gente quer pintar esse galpão e sabe que o preço da tinta é de R$ 20 por metro quadrado. Quanto será gasto para pintar esse galpão todinho? Ó, frontal e o fundo são trapézios, beleza. A face frontal para a gente e o fundo são trapézios, que não estão inclinados. E estão formando ângulo reto com a base, assim, ambas as bases, a superior e a inferior, tem ali 6 metros e 4 metros, tem o mesmo comprimento, né? Tanto a de cá como a de lá, que a gente não está visualizando. E 14 metros ali de aresta de medida de comprimento ali daquela outra face. Nesse caso, a única medida ainda que a gente não tem assim, ó, definida é a altura das laterais, que é a hipotenusa ali no caso do triângulo, né, que a gente formaria. Então, x ao quadrado é igual à medida das bases, 6 menos 4, né, ou seja, base maior menos base menor dividido por 2, elevado ao quadrado. Eu só substituí no teorema de Pitágoras usando a fórmula do meu trapézio, né? Base maior mais base menor dividido por 2 elevado ao quadrado. Mais 2 ao quadrado, isso aqui vai dar igual a 5, né? Logo, x é igual a raiz de 5. Então, a área total vai ser 2 vezes a área do trapézio mais a área das faces superior mais 2 vezes a área da face lateral, porque você tem duas faces laterais. Agora é só substituir o resultado, os valores que você tem. A total é igual a área do trapézio, 2 vezes 6 mais 4, né? E o trapézio aqui está desenhado, aqui está te dando a medida. Base maior 6, base menor 4, né? Vezes a altura, que é 2, isso tudo dividido por 2, mais área das faces laterais, base vezes a altura, né? Então, 14 vezes a altura que a gente achou que é 4. Então, 4 vezes 14. Mais 2 vezes a área da face lateral, 2 vezes medida de hipotenusa lá, que a gente encontrou lá no X, lá em cima. Raiz de 5 vezes 14. Só resolver agora, né? Que vai dar 20 mais 56, mais 28 raiz de 5, né? Então, 20, 6 mais 4 vezes 2 dividido por 2 dá 20. 4 vezes 14 dá 56. 14 vezes 2 dá 28, mantenho raiz de 5. Logo, 56 mais 20 dá 76, mais 28 raiz de 20, né? Quiser resolver aqui, raiz de 5 vezes 28 mais 76 vai dar aproximadamente uma área total de 138,6 metros quadrados, né? Raiz de 5 aqui vai dar aproximadamente 2,24 alguma coisa, 2,25 aproximadamente, né? 2,25 vezes 28 mais 76, 138,6 metros quadrados. Achamos aí a área dessa criança, né? Agora, para achar o valor em reais, pega a área que a gente encontrou, 138,6, e multiplica pelo valor do metro quadrado da tinta, né, que é R$ 20. 138,6 vezes 20 dá R$ 2.772,20 ele gastaria de tinta para poder pintar esse galpão, beleza? Questão 3. Determine a diagonal do bloco retangular abaixo. Para encontrar a medida diagonal de um bloco que seja retangular ou cúbico, né, o quadrilátero,
A gente tem que substituir os valores para altura, comprimento e largura na formulazinha que a gente tem da diagonal. Qual que é a formulazinha? Que a gente trabalhou lá nas web aulas e nos textos que eu passei para vocês. É a raiz quadrada da soma das medidas das arestas, dos catetos, né? Então, raiz de altura ao quadrado, mais a aresta ao quadrado, mais outra aresta que a gente chama de b ao quadrado. Faz a conta, vai ficar o quê? A gente vai chegar e substituir o h por 144, né? O A por 64 e o B por 81. Eleva tudo ao quadrado, resolve, a gente vai ficar aqui na raiz quadrada, eleva tudo ao quadrado e soma, né? Vai sobrar aí o resultado da soma de 31.393. Raiz de 31.393, você poderia fatorar, ou pegar uma calculadora científica determinava também, né? Mas você fazendo a fatoração aqui por 2, por 20, né? Por 10, você ia chegar em 177,18. Né? No caso ali, a letra E. Também cálculozinho matemático muito tranquilo, né? Sempre lembrando da formulazinha da diagonal quando a gente falar de blocos retangulares, tá? Que é a soma das medidas elevado ao quadrado, tudo dentro de raiz, né? Substitui aleatoriamente, faz a soma, calcula a raiz dela. Muito simples. No exercício do dia 5/11, a gente falava sobre cones, né? Aí na questão 1 falava o seguinte: um cone circular reto tem raio da base de 6 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Segundo os dados oferecidos, calcule a área da base e a área total. Então, primeiro, área da base. A base de um cone é um círculo, né? Então, se ele é um círculo, como que eu calculo a área de uma circunferência de um círculo? Πr ao quadrado, né? Então, por isso que eu estou com a formulazinha, πr ao quadrado. O raio ele falou que mede 6, então 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes π, 36π é a área da minha base. Agora vamos achar o valor da geratriz. Para achar a geratriz de um cone, a gente viu que a gente usa a relação pitagórica, né? Triângulo pitagórico, a gente já viu por quê. Então, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado, né? Geratriz ao quadrado é igual a altura mede 8, então 8 ao quadrado, que o exercício nos deu, mais o raio mede 6, que o exercício nos deu, 6 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36. 36 mais 64 dá 100. Coloca a raiz em tudo, geratriz corta com o quadrado da raiz, sobra g, é igual a raiz de 100 dá 10. Então, a geratriz mede 10. Logo, a total é calculada pela formulazinha. Π vezes o raio, vezes geratriz mais raio. Então, π vezes o raio vale 6, geratriz a gente encontrou vale 10, e o raio de substitui novamente, porque o exercício nos deu vale 6. 10 mais 6 dá 16, e 16 vezes 6 dá 96. Vezes π, 96π é a área total desse cone. Muito tranquilo também, cálculozinho matemático já batido para a gente, né? Vamos para a questão 2. A determinada sorveteria que oferece entre seus produtos um cone de chocolate que é preenchido com certa quantidade de sorvete padronizada a todos os clientes, sendo assim, determinado cliente, ao questionar o atendente sobre a quantidade de sorvete que é depositada na casquinha, chocolate em formato de cone. Solicitou que realizasse o cálculo do volume desse cone. E para lhe auxiliar, deu as medidas ali do cone para ele, né? 12 centímetros de altura e o comprimento da circunferência da base ali de 8 pi centímetros. E ele quer saber que tanto de sorvete cabe lá dentro, né? Vamos calcular o volume πr ao quadrado, a terça parte de πr ao quadrado vezes a altura, né? Então, o comprimento da circunferência 2πr vezes 8π, logo 2πr vezes 8, logo 2 vezes raio, 4 centímetros. Agora volta lá para o volume e substitui, né? Nós achamos a medida da área da circunferência, agora substitui. O volume é igual a π vezes o raio vale 4 ao quadrado, né? Encontramos a medida do comprimento, esse comprimento dessa linha é óbvio que é o raio da circunferência, 4 ao quadrado vezes a altura do cone, que o exercício já nos dá, que é 12, dividido por 3. Então, 64π, né? 4 ao quadrado, dá 16 vezes 12 dá 64, sobra 64π. Né? Desculpa, 16 vezes 12, 64π. 64, o π vale 3,14, convencionado, né? Que a gente já dividiu por 3. 64 multiplica pelo π para a gente achar uma medida exata. 64 vezes 3,14, 201,06 centímetros cúbicos, né? Então, só pegar os valores que você tem no exercício e ir substituindo o raio, as medidas de altura e resolver o cálculo. Também muito, né,
muito tranquilo, já é algo que a gente trabalhou bastante. A altura de um cone circular reto, na questão 3 está pedindo isso, cujo raio da base mede 5 centímetros, então você tem a base circunferência, um raio lá que mede 5 centímetros, e já deu a geratriz, que mede 13, né? O volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, ou a terça parte disso. Logo, a área do cone é igual à área do círculo. A área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Tendo essas informações, a gente calcula aí o necessário, né? A altura do cone. Como que eu calculo a altura do cone? Está na relação de geratriz. Você pega a fórmula de geratriz que já te tem a altura lá. A altura ao quadrado é igual raio ao quadrado, né? Que é o que ele quer encontrar, menos geratriz ao quadrado. Por que menos geratriz? Porque a fórmula é geratriz ao quadrado é igual raio mais altura ao quadrado. Então, você jogou a altura para o lado de lá e trouxe a geratriz para dentro. Você inverteu de lugar os caras e trocou o sinal, né? Por isso que ficou menos aqui na formulazinha da geratriz. Então, a altura ao quadrado, que é quem você quer encontrar, que é igual geratriz ao quadrado mais raio da base ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. A altura ao quadrado aí vai dar o quê? A altura ao quadrado é igual a 16, né? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. 25 menos 9 dá 16. Logo, a altura coloca raiz em tudo, corta o quadrado do h com a raiz, sobra h. E raiz de 16 nós sabemos que é 4. Joga lá na fórmula de volume agora e determina um volume desse cara, volume. E vezes 3 ao quadrado, né? Que é a medida que a gente tem da geratriz, vezes 4 dividido por 3. Volume é igual 12π, porque 3 ao quadrado vezes 4 dá 9, vezes 4 dividido por 3 dá 12. Então, 12 pi metros cúbicos. Se quiser substituir o pi por 3,14, pode substituir, ou deixar a resposta como 12 pi, ou substituir o pi por 3,14, multiplicar por 12 ali, que vai dar 37,7 metros cúbicos, beleza? Muito tranquilo também. Agora para o exercício do dia 20 de novembro, né? Geometria espacial, paralelogramo retangular. Qual a medida da diagonal do bloco retangular abaixo? Ele quer saber a medida da diagonal desse bloco, né? A gente vai substituir na formulazinha que eu já trabalhei para vocês, que é aquela formulazinha, né? Raiz quadrada das medidas que você tem do bloco ao quadrado, somadas entre si, que é, né? Altura ao quadrado, mais a aresta ao quadrado, mais a aresta ao quadrado. Então, medida de um lado ao quadrado, de aresta de um lado ao quadrado, mais a aresta de um lado ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, ficaria aí, ó, 81 ao quadrado, mais 64 ao quadrado, mais 144 ao quadrado, né? Resolvi o resultado de cada um ao quadrado e somava. Ao somar, dá 31.393. Isso tudo dentro de raiz. E raiz de 31.393 faz a fatoraçãozinha, né? Vai por 2, por 4, por 3, até você chegar no resultado lá. Fatora isso, você ia ter em 177,18, né? Foi até uma questão que a gente trabalhou juntos na web aula, muito tranquilo. Questão 2. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro, né? Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. Aí a figurinha do paralelepípedo retangular, ou seja, suas faces paralelas são compostas por retângulos, né? O produto das 3 dimensões que estão indicadas na figura lá na peça refere-se a qual medida em metro? E essa medida de grandeza refere-se a quê? Primeiro, o volume do paralelepípedo é calculado como? É só lembrar lá, base vezes altura, a área de um ou base vezes comprimento, né? A área de um retângulo. Se eu multiplico também a altura, eu vou estar determinando, interpretando o quê? Que eu estou calculando a capacidade interna de preenchimento dessa figura. Logo, eu estou calculando o volume, né? Então, se eu pegar 2,5 vezes 0,5, é como se eu estivesse calculando a área da base aqui, que é um retângulo, e multiplicar a altura da figura, que é 1,3, estou fazendo uma medida tridimensional. Logo, eu estou calculando o volume, né? A capacidade desse cara. Também interpretação e conhecimento. Muito tranquilo. Questão 3. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedo e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo mede 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Conforme as características que o exercício nos deu e das medidas das arestas dos chocolates,
qual que é a do cubo, né? Se considerar que o paralelepípedo tem os volumes das barras de chocolate com formato de paralelepípedo e formato de cubo, respectivamente iguais, né? E que L representa a medida da aresta do cubo, nós temos aí que para o paralelepípedo, o que ele tem de volume? A multiplicação das três medidas que tem, que é 3 vezes 18 vezes 4, largura, comprimento e espessura, ou seja, o volume do cubo, 216 centímetros cúbicos. O cubo vai ter o quê? L ao cubo, né? Lá, um dos lados do cubo ao cubo. Ou seja, porque o cubo é formado de quadrados. E a área do quadrado não é lado vezes lado? Então, se eu pegar lado vezes lado e multiplicar por um outro lado do quadrado, que seria ali a altura do cubo, mas que também seria um lado de outro quadrado, é como se eu tivesse lado ao cubo, né? O lado 3 vezes. Agora eu estou calculando o volume do cubo. Se a gente pegar as duas aí, igualar esses volumes aí, ó, L ao cubo é igual a 216, certo? Ou seja, o cubo, o volume dele, L ao cubo. E o exercício fala que é igual ao volume do paralelepípedo que a gente encontrou, que é 216, então ficaria L ao cubo igual a 216. Raiz cúbica nos dois, corta o cubo com a raiz cúbica do L e sobra L. Raiz cúbica de 216, fatora, minha criança. Fatora que você vai ver que você vai chegar lá em 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, isso tudo dentro da raiz cúbica, né? Você cortaria a raiz cúbica com o cubo do 2 e com o cubo do 3. Sobraria 2 vezes 3. Logo, qual que é a medida do lado do cubo? 6 centímetros. Muito tranquilo, né? Então é isso. Espero que tenham acompanhado aí a correção, tranquilo. São exercícios que a gente trabalhou bastante, os conceitos, né, nas web aulas, exemplos, muito parecido com os exemplos que a gente fez, que fazem uma abordagem bem técnica dos conceitos que a gente trabalhou até então. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no grupo de... Estamos chegando ao fim do ano. Ainda alguma dúvida, algo que eu possa auxiliar, que eu possa ajudar, estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado aí pelos que participaram, pelos que se empenharam, fizeram todos os exercícios no prazo. Os que não fizeram, tem aí os prazos, as determinações, o que deve ser feito aí, procurem se empenhar e cumprir ao máximo para evitar transtornos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela participação de vocês, as pessoas que participaram das aulas, desculpa, das atividades propostas, né? Acredito que, apesar das dificuldades, dos problemas, ainda assim vocês conseguiram absorver parte desse conhecimento que tornará possível a gente sofrer menos no retorno às aulas presenciais, né? Que seja para a retomada desses conteúdos, que seja para o aprendizado de novos conteúdos, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima. O professor Gustavo fica por aqui e valeu.